Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso grupo vai apresentar dois livros, duas obras. Uma delas é Odes Modernas e a outra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a gente vai começar com Odes Modernas. No livro a gente percebe que o autor ele usa de uma escrita que não é tão sentimentalista quanto ao modo de escrever que nós observamos no romantismo. Devido às distorções que muitos dos que se dizem cristãos causaram a respeito de Deus, de sua maneira das religiões dizem. Mas isso não faz com que que a gente tenha que acreditar que ele duvidasse da existência de Deus e até mesmo da personalidade, né, do caráter de Deus. Porque na realidade ele condenou as religiões por estarem deixando os humanos confusos. E isso é observado no seguinte trecho, que diz assim: ó duração de sonhos, fortalezas de fumo, rochas de ilusão a todos, que é dos santos, dos altos, as grandezas, que ainda há 100 anos adoramos todos, as verdades, as bíblias, as certezas, limites, formas, consagrados modos, o que temos de eterno e sem enganos, Deus, não pode durar mais do que alguns anos. Então, Antero, ele sabia que a religião estava construindo e dizendo coisas que não tinham nenhum fundamento e que principalmente não estavam na Bíblia. Mas se essas coisas que as religiões estavam dizendo não estavam na Bíblia, como que elas poderiam ser da parte de Deus? Obviamente que não eram. Então, com isso, o autor ele reconhecia que somente Deus poderia fazer com que a gente compreendesse a verdade sobre os diversos questionamentos da vida e que somente dessa maneira que nós teríamos realmente liberdade. Por isso que, em determinada parte do seu poema, ele diz assim: brilhante face de Jeová, que é o nome do Deus verdadeiro, e que esperava de Jeová que viesse a liberdade e a justiça. Continuando um pouco, um dos melhores detalhes que a gente consegue ver no desenvolver, né, do livro são os detalhes que ele consegue meio que colocar para que a gente possa entender. Então, ele deixa tudo muito detalhado ao longo do livro para que a gente possa entender tudo de maneira plena, né? Uma citação, uma estrofe, as bordas do desejo embriagado, de ventura afinal, visões ferventes. De quem nos braços vai de ideias ardentes, por espaço sem termo arrebatado. Então, é algo muito complexo e, ao mesmo tempo, é algo muito detalhado para que a pessoa que esteja lendo, ela consiga entender e interpretar da melhor maneira possível, né? E complementando a parte da Isadora, que ele falou sobre a visão dele sobre Deus, também nos capítulos mais à frente, tem uma citação também, numa das estrofes, que ele começa a falar como se fosse do céu. E ele fala, lá, mas aonde é lá? Aonde? Espera, coração indomável, o céu que aceia. A alma fiel, o céu da ideia. Em vão buscas nessa imensa esfera. Tá bom? Essa foi a nossa apresentação sobre Odes Modernas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, é a obra que inaugura o realismo no Brasil. É narrada em primeira pessoa e Brás Cubas já começa esclarecendo o autor. Ou seja, ele morreu e está escrevendo do túmulo. Não sei como, mas está escrevendo depois de morto. Ao invés dele narrar a história numa cronologia linear, ele vai narrar primeiro a sua morte, para depois narrar a infância, a juventude e a vida adulta. As circunstâncias em que ele morreu foi quando estava desenvolvendo um emplasto, que era um remédio, com o intuito de ficar famoso. Esse emplasto curaria os males da humanidade, mas ele não se preocupava com isso, só em ficar famoso. E durante esse processo ele morreu de pneumonia. No enterro dele só foram 11 amigos. Depois ele começa a narrar a infância, que ele veio de uma família muito abastada, cheia do dinheiro. E ele tinha um escravo de estimação só para ele, que
era o menino Prudêncio. Ele fazia muita maldade com o Prudêncio, e tanto que montava nele, dava chibatada, essas coisas. O primeiro amor, assim, digamos, de sua vida foi Marcela, que dá a entender que era uma prostituta de luxo, que ele cita: amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Aí, depois disso, o pai dele fala: não, vamos dar um basta, você não vai mais gastar o dinheiro da família com isso. Você vai para a Europa estudar direito e quando voltar vai ser deputado. Que era o que a maioria das famílias de elite faziam com os jovens na época, né? Aí, outra coisa que o pai dele fala é que ele vai ter que se casar com Virgília. Ele nem conhece Virgília, mas vai tentar arranjar um casamento com ele porque a família dela já está infiltrada na política brasileira. Aí tá, ele vai para Portugal, faz o bacharelado dele, e quando volta, ele tem um caso rápido com Eugênia, que é uma menina coxa, dá o primeiro beijo dela e vai embora, porque ele não tinha intuito de se casar com uma moça coxa, porque não seria bom para ele, apesar dela ser bonita, não ia, porque não. E depois disso, o pai dele conversa com o conselheiro Dutra, que é o pai da Virgília, para ajeitar o casamento, mas no fim não vai dar tão certo, mas eles ficam lá por um mês, por aí. Enfim, os primeiros 40 capítulos são isso, e é isso. Bom, eu vou continuar do capítulo 41 ao 80. E o capítulo começa com a morte, né, do pai do Brás Cubas, que logo depois da morte dele, ele também briga com a irmã Sabina por causa da herança, né, da família. E o cunhado também, ele briga com ele por causa da herança. Eles não queriam deixar nada para o Brás Cubas. Também ocorre do Lobo Neves, né, que é um candidato a deputado também. Ele consegue o cargo e ele casa com a Virgília e ele vai para outra cidade. Depois de acho que de uns 5 anos ou mais, eles voltam para a cidade. E Brás Cubas e Virgília, eles começam a se encontrar em várias festas e eles se reapaixonam. Nesses capítulos também ocorre um encontro, né, com o Quincas Borbas, que era um amigo de infância do Brás Cubas, e ele encontra ele numa praça, né, que ele descobre também que o Quincas, ele agora é mendigo, e que agora ele só vivia nas ruas. E ele ficou com pena, né, por causa que ele conhecia ele desde criança, e ele não gostava de ver o amigo naquela situação. E eu acho esse encontro icônico, por causa que, quando eles vão se despedir, o Quincas, ele dá um abraço, né, no Brás Cubas, e nesse abraço ele rouba o relógio dele. E o Brás Cubas, ele só percebe depois que ele vai ver o horário para poder ir jantar. Com o relacionamento do Brás Cubas, né, com a Virgília vai se tornando cada vez mais forte, eles vão ficando mais apaixonados, e o Brás Cubas tinha muitos ciúmes dela, e ele resolve propor ela para fugir com ele. Mas ela não aceita por causa que ela tinha um filho, né, e ela não ia deixar o filho com o Lobo Neves. E ela também tinha muito medo do Lobo Neves ir atrás dela para matar ela. E aí acaba que os dois nem fogem, nem acontece nada. Mas aí o Brás Cubas, ele então compra uma casa, né, longe da cidade. Ele dá essa casa para Virgília e para todo mundo na cidade. Essa casa seria da Dona Plácida, né, uma senhora que era muito amiga da Virgília. E eles se encontravam, né, naquela casa, almoçavam juntos, às vezes jantavam, se encontravam às vezes à noite. Eles eram o ponto de encontro deles. E eles, né, tinham medo, né, de as pessoas descobrirem e contarem para o Lobo Neves, e a Virgília também tinha muito medo.
até do Lobo Neves, né? Por causa que ela tinha medo de matar ela. E aí tem um dia que o Lobo Neves ele conta para Virgília, né, que ele recebeu a proposta para ser presidente de uma província. Só que ele falou que ainda não era nada definitivo. E aí ela começou a ficar nervosa, muito nervosa, né? Contou pro Brás Cubas, que também ficou nervoso, porque eles não iam mais poder se ver. Só que aí, depois o Lobo Neves fala que era definitivo, ele ia ser presidente daquela província. E os dois começam a ficar mais nervosos. Só que aí o Lobo Neves, ele vai ser secretário dele. E aí o Brás Cubas aceita, né, esse cargo para poder ficar perto da Virgília. E o capítulo 80 acaba nessa parte. Eu vou falar do capítulo 81 ao 120. No capítulo 81 começa falando sobre o que a Camille disse, que foi o convite que o Lobo Neves fez para as Cubas ser seu secretário e ele aceitou. Só que neste mesmo, no capítulo 21, nessa mesma parte, fala sobre a conversa que ele teve com sua irmã Sabine, pelo fato que eles tinham tido um desentendimento por conta da herança de seus pais. E aí eles acabam se reconciliando. E logo após isso, o Brás Cubas ele fica muito pensativo sobre o convite que ele aceitou de Lobo Neves por conta do romance que ele tinha com Virgília, se isso não ia ficar muito aparente. Porém, como saiu o mandato lá, que o decreto, que o Lobo Neves ele assumiria como presidente no dia 13, no dia 13 foi o dia que o pai do Lobo Neves morreu, e tinha 13 pessoas sentadas à mesa, então o Lobo Neves ele tem muito receio desse dia, e por conta desses ocorridos, e aí ele acabou renunciando. Quando o Brás Cubas ficou sabendo, ele ficou muito feliz, né, porque ele pensou assim, nossa, ok, agora a Virgília vai ficar aqui e não vai haver escândalos. Foram passando os capítulos e a doença do parente da Virgília, o Viegas, eles descobriram que ela estava grávida. E aí, como o Brás Cubas tinha ficado muito amigo da filha, no caso da Virgília e do Lobo Neves, ele foi ajudar a cuidar do Viegas, porque a filha do Viegas também ficou doente e a Virgília estava cuidando de um e de outro. Então ele foi ajudar a cuidar do Viegas e aí ele acabou falecendo. Logo após, ele recebeu uma carta do amigo dele de infância, que era o Quincas Borba. E nessa carta, ele estava falando sobre o relógio que ele havia pegado na última vez que eles tinham se visto. E ele estava falando que logo menos eles já iriam se reencontrar. E depois disso, a Virgília passou mal e tal, por causa da morte do tio, e ela acabou perdendo o bebê. E o Brás Cubas foi lá no hospital, né, e tal, pra ver como tava, até porque o filho era do Brás Cubas e da Virgília, só que o Lobo pensava que era dele. E por conta disso, eles estavam lá meio que se consolando, né, e tal, e nada chegou uma carta anônima, assim, que uma enfermeira veio trazer pro Lobo Neves, e nessa carta entregava o romance entre Virgília e Brás Cubas. O Lobo Neves, ele ficou meio assim, estranho, ele quis meio que ir pra cima do Brás Cubas, que não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Acabou que após a Virgília sair de lá, ele teve uma conversa com ela disse que tudo era mentira, invenção de outras pessoas que ela teve relacionamentos anteriores e tal, e que nada disso era verdade, né? E ela contou pro Lobo Neves, pro Brás Cubas, aliás, o que tinha acontecido, e eles meio que acabaram se afastando. Com esse afastamento deles, ele também acabou se afastando do Lobo Neves. E só foi reencontrar ele no dia que eles foram ao teatro assistir uma peça. E aí o Lobo Neves agiu como se tudo tivesse normal, como se nada tivesse acontecido. Conversou com ele, mas não conversou sobre Virgília. E quando o Brás Cubas conversou sobre a Virgília, ele disse que ela estava bem, mas logo ele desconversou sobre esse assunto. Então, o que ficou meio que aparente é que o Lobo Neves, apesar de ele gostar de Virgília, ele meio que estava só no casamento por conta da sua posição social com as pessoas do governo. Então, por isso que eles ainda não tinham se separado. E depois disso, o Quincas, ele voltou, né? Ele chegou e ele começou a falar sobre o humanitismo pro Brás Cubas, e o humanitismo, ele é como se fosse a lei da força maior. Quem é mais forte, no caso, não tem mais poder, e a pessoa seria os homens, tanto que isso foi uma crítica
do Machado de Assis, pela ciência daquela época. E o Quincas, ele foi uma pessoa muito recorrente, assim, dando conselhos para o Brás Cuba e olhando ele sobre muitos aspectos da vida. Acabou que o Lobo Neves, ele recebeu uma proposta para reassumir, né, no caso, o cargo que ele tinha renunciado de presidente da província, e ele e Virgília acabaram indo viajar para 6 anos fora. Quando a Virgília viajou, o Brás Cubas, ele ficou muito triste, ele é como se de fato ele tivesse ficado viúvo, porque ele não teve nenhum relacionamento mais duradouro, nenhum relacionamento próximo com outra mulher que nem ele teve com Virgília. Então isso acarretou a trazer mais aspectos da vida dele passada, lembranças da vida dele que ele teve com ela e também que ele teve anterior a ela. E isso lembrou, tipo, muito a paternidade para ele e muito reflexivo. Então, basicamente foi isso. Então aí ele vai ficar um tempo, né, meses depois da sua partida, refletindo, né, sobre como a vida dele poderia ter sido diferente ao lado dela. E então ele conhece a Inhalô, Luló, que ele sente até uma atração e uma afinidade com o jeito dela. Porém, logo, pouco tempo após eles se conhecerem e sentir essa conexão, ela acaba ficando doente e vem por falecer. E aí, após um bom tempo, né, depois da volta da viagem da Virgília, eles se encontram numa festa. E eles passam muito tempo conversando. Isso, o Brás Cubas, ele já tem a sua idade de 50 anos. E ele sente que não a invalidez está chegando para ele, mas agora o tempo já age de maneira diferente com ele. O tempo já desgasta mais ele, tanto na vida do dia a dia dele, quanto no trabalho. Então ele consegue o seu tão sonhado cargo de deputado, que ele tanto almejava. E aí, tempos depois, ele vai querer se tornar ministro. Só que com isso ele acaba perdendo o cargo de deputado. E quem acaba conseguindo o cargo? O Brás Cubas, o Lobo Neves. O Lobo Neves acaba conseguindo o cargo de deputado. E aí, com isso, o Brás Cubas acaba nem ficando com o cargo de deputado, tampouco com o cargo de ministro. Mais pra frente na história, ele vem por fundar um jornal. E percebe que o Lobo Neves ele acaba conquistando tudo. Depois de virar deputado, ele consegue a promoção para ser ministro. Só que logo após essa promoção, ele vem por falecer. Então, mesmo com um pouco de inveja de tudo que o Lobo Neves conseguiu alcançar, principalmente no caso da Virgília, né? Ele fica um pouco feliz, de certa maneira, com a morte dele. E a história ela acaba terminando com uma reflexão do próprio Brás Cubas sobre tudo que ele deixou de fazer e tudo que ele poderia ter feito e como a sua história teria sido diferente se ele não tivesse tomado certas atitudes. Tanto que o último capítulo ele auto-intitula como o seu próprio nome, como se fosse a história uma biografia. Então a gente percebe na história que o Brás Cubas ele é lidado como uma pessoa comum, diferente do romantismo. Então a gente vai saindo desse lado romântico para uma entrada mais a pessoa como uma pessoa comum que tem defeitos e o que aparenta é o Brás Cubas contando a sua história de como as coisas poderiam ter sido na vida dele, como se ele estivesse contando para uma pessoa próxima a ele, como as atitudes dele o levaram até onde ele chegou, que é uma situação que ele nem mesmo teve um filho para passar o seu conhecimento. E assim termina então a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas.